mas infelizmente não tem jeito. Agora virei aeroporto de mosquito mesmo. Bom, vamos lá. O Cerro perdeu sábado para o Olímpia, fez 1-0 e tomou o segundo gol aos 46 do segundo tempo. Isso deixou o treinador em situação complicada. O Diego Martins está penduradaço. A imprensa paraguaia ficou muito brava com ele, os torcedores também. Diminuiu muito a procura por ingressos no estádio. Acabei de voltar, né, do Nova Olha. Olha é panela, certo? Não tem nada a ver com ola, com preservativo, nem com qualquer outra coisa. Então, é um estádio que foi reformado, é um estádio de futebol, não tem nada a ver com a arena, né? 45 mil pessoas. O Cerro treinou de manhã no estádio, o gramado parece bom, fiz umas imagens aí, mas não deu para chegar muito perto do gramado, né? A gente está vendo aí. Então, agora à tarde tem outro treino e ele vai atender a imprensa agora às 5 da tarde ou 4h30 antes do treino para fechar o apronto para o jogo contra o Palmeiras amanhã. Então, a situação aqui, ela está, Cidade para os dirigentes, então 45 mil. conversei com as pessoas ali próximas à direção do Cerro, né? Eles estão muito preocupados com o extra-campo, né? Com essa questão que aconteceu com o Luigi. Ficou muito claro aqui para mim a responsabilidade do torneio sub-20 não foi nem nas dependências do Cerro, nem do centro de treinamento, nem nesse estádio. O campeonato estava sendo organizado pela Comebol, a responsabilidade da Comebol, né? Você está vendo aí a entrada principal, né? Do estádio. E eles estão com aumento da segurança e sendo muito, muito, muito cuidadosos e simpáticos com os brasileiros, com as torcidas do Palmeiras que está chegando, e chegando em grande número. A galera vem de Foz do Iguaçu, vem de tudo quanto é canto. Tem muito estudante brasileiro aqui no Paraguai, não só de medicina, mas fazendo outras universidades. E acho que nós, né? Acho que a torcida do Palmeiras vai lotar os 1.800 lugares, que é exatamente esse lugar que a gente está vendo ali à direita, né? Que tem, opa, Massa enfiou o dedo na imagem. Eita, nós, olha, para fazer imagem, isso é um terrível. Mas enfim, se eu fosse o Léo Suzuki, eu seria, sei lá, estaria na bancada do Jornal Nacional. É perfeito, é completo. Eu não sei fazer essas coisas, mas dá um jeitinho aí. São 1.800 ingressos, né? Ali tem bastante procura, mais da metade já foram negociados, né? Para você comprar é muito simples, você chega na sede, compra o ingresso, mostra o RG, eles anotam seu RG e pronto, tá, sai com o ingresso tranquilamente. R$ 140 saiu o ingresso é, para o torcedor do Palmeiras. O ingresso mais barato aqui é 33, tem que fazer a conta direito, mas R$ 33 é o ingresso mais barato e vai variar de 33 a R$ 200 os ingressos aqui em Assunção. Então, a gente vê as, a diferença, né? A Assunção é uma cidade que está em obras, é um canteiro de obras, eles têm muita dificuldade com infraestrutura. Por exemplo, se você não tiver gerador no verão, você fica sem energia. Questões de internet, telefonia ainda estão avançando. Eu sinto que parece São Paulo dos anos 80, 85, sabe? Quando você via aquelas Brasília, com aquelas crianças atrás fazendo tchau. É bem parecido, transporte público muito ruim, ônibus muito velhos. O modelo é mais ou menos o mesmo do Brasil, né? Ditadura há muitos anos, e aí você tem 45, 50 famílias que mandam no país, né? Que tem os principais negócios, e uma diferença brutal de socioeconômica, né? A pirâmide aqui é muito acentuada, ou as pessoas são muito ricas ou elas são muito pobres, custo de vida é bem baixo. Bom, posto tudo isso, eu acho que também vale essa viagem que a gente faz para entender o modelo e perceber a preocupação que eles têm fora do campo com o jogo de amanhã. Eu, inclusive, vou fazer questão de ir ao jogo na torcida para entender o comportamento, para ver como as pessoas, torcedor do Cerro, se comporta, né? São entradas distintas,
os barras ficam do outro lado, na avenida principal da entrada do estádio. A torcida do Palmeiras vai entrar por um outro portão que fica exatamente no oposto, né, da torcida mais brava aí do Cerro Porteño. Então, eu imagino que teremos um clima de tranquilidade para o jogo. No campo, a imprensa paraguaia hoje amanheceu dizendo que teve um jornalista aqui que abriu um guarda-chuva no programa e colocaram o áudio de tempestade, né? Falou que se não ganhar, bicho, ó, vai rodar, né, o argentino. E você percebe os comentários das pessoas nesse vídeo falando, pô, mas você quer que o Cerro ganhe do Palmeiras, um dos maiores do Brasil, com toda a estrutura que tem, com tudo que tem, é muito injusto. Para eles, realmente é muito injusto, muito difícil se manter competitivo com tamanhas diferenças. Só para vocês terem uma ideia, Goiás, o PIB de Goiás é 20% maior que o do Paraguai inteiro. Então, um estado brasileiro tem 20% a mais do que o país todo produz aqui no Paraguai. É muito injusto, muito difícil para eles se manterem competitivos. Mas o que faz diferença é o amor, cara, o amor do torcedor. Eles veem jogos assim de forma diferente, viu, Latifi, Léo e meu caro Danilo Lavieri. Então, dentro de campo, o Cerro vai ter ainda 2 desfalques importantes, jogadores que estão machucados. E essa perspectiva tática que vocês estavam falando aí, conseguir pegar o finalzinho do Palmeiras estar mais seguro, jogando no erro do adversário, pode ser. Agora, não tem sido assim, né? O Palmeiras tem feito pressão alta, marcando alto, né? O gol que o Palmeiras fez contra o Vasco saiu assim, contra o Ceará também, a bola recuperada 4 ou 5 vezes, quase no mesmo lance, aí sai a falta, que sai o gol do Gomes. Então, eu estou curioso para ver como que a coisa vai funcionar. Tem uma coisa diferente. Normalmente o Palmeiras viaja logo depois do almoço, né? Mas hoje não. O Palmeiras vai treinar ainda à tarde aí no Brasil e vai viajar no começo da noite. Eles deram né, para dar uma sentada, lembrando que maio vai ser mais suave em termos de quilometragem. Depois de Brasília e Paraguai, o Palmeiras vai para Bragança, nós vamos todo mundo no carro do Léo. Eu sei que o Léo tem uma caravan daquela enorme, né? Cabe eu e o Latifi, vamos lá atrás com aquela mãozinha que fica dando tchau para todo mundo. E o Danilo Lavieri vai de navegador, dá para ir para Bragança, cabe todo mundo, vai a Bel, vai todo mundo aqui na caravan do Léo. E depois BH, que também vamos comparar, é um tirinho de São Paulo para lá. Ganhar sempre é importante, mas tem um detalhe: se o Palmeiras ganha o jogo, difícil se classificar antes, porque depende de outros resultados, você pode ainda mais testar jogadores e dar minutagem àqueles que não têm tanta condição, né? Que não estão jogando sempre, mas nos 2 jogos da Libertadores, exatamente nesse período de mês de maio aí, antes do Mundial. O Palmeiras chegar hoje, amanhã cedo eu vou lá no hotel, a gente vai tentar trazer algumas informações para vocês a mais, tá bom? É isso, Massa. Obrigado. Pô, Massa veio com a cobertura completa aí para todo mundo saber o que tá rolando por lá. E quase 700 pessoas assistindo. Ô Danilo, bota uma meta de like, vai. O pessoal tá meio devagar hoje. Bom, se a gente está com quase 700, deixa eu atualizar aqui nossa contagem, a minha contagem de like aqui que estava... Nossa, que número! 171. Tá bom, é um sinal. Vamos chegar aí a 400 likes, de repente, e aí a gente esclarece o que está todo mundo querendo saber aqui. Cristiano Ronaldo. Se chegar em 400, a gente fala disso. Passa para os seus amiguinhos no WhatsApp e tal, a gente conversa o que tem de Cristiano Ronaldo aqui. Não se fala em outra coisa nas alamedas do Palmeiras. Cristiano Ronaldo. No momento em que a Inter de Milão faz 1-0 com o Lautaro Martinez, hein? E vamos para o próximo assunto da live. Um dado bem interessante que eu subi hoje no UOL. O Palmeiras, nesse momento, é o time com o melhor desempenho entre todos da Série A. São 27 jogos, 17 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. 71,60% de aproveitamento.
O Flamengo tem os mesmos 27 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 70,37% de aproveitamento. E o Bahia completa esse top 3 com 68,69% de aproveitamento. O que me deixou surpreso é que o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, é o último entre todos os times da Série A, com 36% de aproveitamento. São 25 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 14 derrotas que fazem do Fogão. E aí, aproveitando esse momento do Palmeiras, que é muito iluminado, e falando também sobre a enquete da live, o Palmeiras é favorito em todas as competições que disputa no ano? Vou passar para vocês. Danilo, responde a enquete e fala sobre esse aproveitamento do Palmeiras, que realmente é um dos times mais regulares do ano, né? Lembrando que essa estatística, o Palmeiras já liderou em 22, liderou em 23 e também esteve nas cabeças em 24. Então, é uma estatística que mostra muito da regularidade desse Palmeiras. O Palmeiras, eu brinquei com vocês sobre a idade, sobre vocês serem um pouco mais novos, né? E a crise, a gente vive um momento novo do Palmeiras. A crise do Palmeiras é ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, ter perdido 2 partidas no ano. É um negócio assim que é uma crise que vocês não podem imaginar, viu? Que crise. Mas, obviamente, o Palmeiras ficou devendo um pouco na produção no começo do ano e melhorou agora. E aí tem gente que chama de coisa ruim, tem gente que chama de pacto, tem gente que chama do que quiser. O fato é que o Palmeiras é um time muito regular e é por isso que é um time que consegue vencer, mesmo quando não tem um futebol brilhante. Eu não acho que tenha jogado mal contra o Vasco. É que a expectativa era que o Palmeiras fosse amassar, mas o Vasco jogou melhor do que todo mundo imaginava e o Palmeiras conseguiu mesmo assim vencer, mesmo sem jogar o seu melhor futebol, mesmo perdendo gol como perdeu com o Flaco Lopes ou com o Léo Jardim tendo feito defesa naquele chute desviado ali do começo do segundo tempo. Então o Palmeiras ele tem uma regularidade realmente impressionante e esses números eles traduzem bem isso que você trouxe, né, Flávio? Eu acho que a montagem do elenco do Palmeiras ela é bem feita à medida que a gente falou do rodízio. O Palmeiras faz troca de 3, 4 jogadores por jogo e a gente vê um nível muito parecido e uma estrutura de time muito parecida. E aí isso, obviamente, é qualidade, é reflexo do trabalho bem feito com o Abel, que quem entra sabe exatamente o que precisa fazer e como fazer. E mesmo quando muda de setor, os jogadores sabem o que cada lugar ali de campo demanda, né? Então, se eu estou nesse lugar, com a bola em tal lugar, eu preciso olhar para tal e tal. Enfim, cada um sabe o que precisa cumprir. O Palmeiras é um time muito esperto nisso. Então, às vezes, na parte técnica não é brilhante, mas é de longe o time mais regular, né, e mais organizado. Mesmo o Flamengo, que mostra ali um 6-0 com o Juventude, ou 4-0 no Corinthians, que poderia ter sido 8, ele oscila e apresenta outras partidas muito abaixo, como foi na Libertadores, ou como foi mesmo na derrota contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro finalizou praticamente 20 vezes no gol do Flamengo. É muito difícil a gente ver o Palmeiras sofrer tanto, né? Então é um time muito regular e eu acho que é muito por conta dessa formação de elenco do jeito que foi feito. Então, como o Léo disse agora há pouco, sai o Rios, entra o Evangelista, daqui a pouco a gente vai ver o Javier Giainetti sendo poupado, vai entrar o Marcos Rocha ou o Mike e vai ser um jogo muito parecido. Tem, lógico, um setor ou outro, acho que quando sai o Piquerez entre o Vanderlan, a gente ainda sente um pouco de diferença, mas ainda assim é um time que roda e consegue manter um padrão. Então é muito por isso que o Palmeiras tem esses números excelentes, como você disse aí, Flávio. Falta isso aqui, para o Palmeiras melhorar em casa, melhorar a sua produção, sair dos 60 e poucos, dos 50 e poucos por cento para chegar nos 70%, e aí é realmente favorito a tudo. Vai ganhar? Não dá para saber, é difícil. Pode ser que aconteça o que aconteceu no ano passado, encara um Botafogo, encara um Flamengo, mas é com certeza Mas está candidato a diferente, não todos está, os não? títulos. Você não acha que está diferente, cara? Não, o que eu quero Está dizer diferente do ano passado? o que eu quero dizer, mas é Entendo, assim, que entendo, o entendo. sorteio Que não tem pode, né? garantia, Não claro. tem garantia, exato. Mas está Sim, diferente. sim.